E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 45 no campo da música. No último programa, nós conversamos um pouco sobre o que é a música, o que é a harmonia e o que é a representação disso aqui na Terra. Nós lemos uma mensagem da Revista Espírita de março de 1869, onde o espírito do maestro e compositor Rossini, italiano que era, se apresenta na reunião de Allan Kardec, né, lá em Paris, na reunião de estudos parisienses, e dá uma comunicação, como ele havia prometido, sobre a música e a harmonia celeste. Porque esse grande maestro nos ensina que há uma diferença. Ele mostra que a harmonia é um sentimento, não é? É uma habilidade da alma, é um recurso anímico. Ele faz a comparação com a luz. E ele diz, muito interessante, que a música é o médium da harmonia, né? A música é o médium da harmonia. Que o compositor, ele coloca na sua composição melódica, né, na sua música, o que ele traz por dentro. Quanto mais elevado é esse espírito que está compondo, mais ele consegue captar da harmonia divina o que tem de melhor. A gente comentou sobre Alcione, né, o personagem do livro Renúncia, que antes de reencarnar, né, antes dessa última encarnação, ela estava estudando a harmonia em Sírios, na constelação de Sírios, e ela, no momento do livro, ela se sustenta cantando maravilhosamente bem, né, junto com um rapazinho, né, o Robin, né, nas ruas. Eu não sei se era de Toledo, onde é que ela canta. Em Paris. Ela já está em Paris? Tá, reencontra o pai. Quer dizer, o pai a reencontra, mas ela não sabe quem é ele, nem ele sabe quem é ela. Então, o livro é muito bom. É em Paris. Ela tá tocando. Em Paris, então. Então é lá que ela canta e todo mundo fica encantado, porque é um anjo cantando. Imagine a energia que ela colocava na voz, não é? A energia que o menino ela tocava, tem um instrumento, né? E o irmão dela, ele toca um violino junto, né? Então, e quem passa e escuta, porque realmente ela ali está colocando a alma dela, que é uma alma angelical, para encantar todos. Porque a gente comentou sobre isso, porque a dona Laura falou para o André Luiz, cuidado com o coração, que você vai conhecer o campo da música e lá você realmente, a música, a boa música, toca a nossa alma. E aí depois ela diz que ela não vai ficar chateado, né? Porque ela tem que ficar em casa, porque ela está esperando, está preparando a casa para receber a filha que vai desencarnar. E ela diz que, mas daqui a pouco, ela vai também se alimentar. Ela diz assim: hoje eu vou ficar em casa, mas eu vou me vingar de vocês. Muito breve, não me demorarei a buscar meu alimento na terra. O Marco colocou que ela estava se referindo ao reencontro dela com a alma gêmea dela, que é o Ricardo, né, que é o ex-marido dela,
e que vai se tornar marido de novo na nova encarnação. Mas eu não sei se é alma gêmea, Mas geralmente os casados no mundo espiritual são almas muito afins. Se não são gêmeas, são muito afins. Casamento de alma gêmea da Terra é difícil. Porque a união, quando há união no mundo espiritual, é porque é a união verdadeira. Então, no mínimo, almas muito afins que vão se reencontrar de novo em casamento aqui na Terra. E aí a gente viu que o amor alimenta a alma, mas a música também, a boa música também. E aí eu comentei que eu traria hoje, né, uma explicação muito boa que o André Luiz recebe no livro Missionários da Luz, capítulo 14, quanto a essa questão da alimentação que a gente tem diariamente e não percebe, que é a alimentação da alma, a alimentação mental. Porque a alimentação física, material, a gente sabe, a gente vai na geladeira, come as coisas, né? Compra e come, a gente sabe o que está comendo. Mas muitas das vezes, o que a gente está alimentando a alma, a gente não está dando o devido valor. Então vamos lá, vamos ler um trecho, porque esse mentor lá, esse instrutor lá no capítulo 14 do Missionários da Luz, está dizendo para o André Luiz o seguinte: a gente não pode falar certas coisas para vocês encarnados, né, para os encarnados, para vocês não, que o André Luiz está desencarnado. Nós não poderemos falar certas coisas para os encarnados porque eles materializam tudo, não entendem direito. Tem coisas básicas que os encarnados não compreendem. Aí ele vai dar o exemplo do que é básico, que acontece com a gente e que a gente não entende, né? Não dá o devido valor. Então, para falar de reencarnação de um espírito, a gente teria muita dificuldade. E ele fala assim: teríamos grande dificuldade em explicar aos homens, o nome do instrutor é Apuleio. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam incompreensíveis. E, sorrindo, prosseguiu. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca. Olha só, a gente come sem utilizar a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Olha lá, o Parque da Música. O André Luiz, a dona Laura está dizendo para ele, você vai ali se alimentar hoje. Não é? Porque a gente se alimenta no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Então, muitas das vezes, a gente que está bem, a gente, após uma discussão, ele vai dizer aqui, a gente vai ter problema no fígado, porque a gente se alimentou do dardo mental da discussão, do temperamento do outro. Então, todas as vezes, não é, que nós vamos a certos lugares, ou dentro da nossa casa, ou no trabalho, ou na rua, ou até numa diversão, a gente vai receber esse alimento mental de quem está convivendo com a gente. E se a gente não vigiar e não orar, a gente vai acabar se sentindo mal, a gente vai
absorver essas energias. Então, por que a gente trouxe isso, né? Essa informação? Porque é uma informação que só o Espiritismo traz para a gente e que mostra na prática que isso acontece, não é? Então, aí ele diz, se isso já está, isso que acontece todo dia, os encarnados não se dão conta, precisa da gente falar para eles, imagine explicar como é que um espírito se materializa no útero materno. No fundo é isso que ele está dizendo. Então, o André Luiz, a dona Laura, ela aqui deu a pincelada do que o André Luiz vai entender mais tarde, é que a música nos alimenta, o amor nos alimenta. Então, o convívio com todas as pessoas nos alimentam, não é? Então, às vezes, até na nossa casa, quando a gente estudou sobre isso, o nosso presidente, né, o Marco Aurélio, ele costuma dizer, às vezes você acha que você comeu o pastel e o pastel estava recheado com recheio estragado, mas às vezes não era, o recheio não estava estragado. O que ele dá o exemplo é o seguinte, aquela pessoa que estava fazendo o pastel, ela acordou de casa, saiu de casa muito cedo, brigada com o marido, pegou um ônibus lotado, brigou no ônibus, ela saiu, chegou atrasada, o patrão brigou com ela. Como é que ela vai trabalhar a massa desse pastel, o recheio desse pastel? Ela vai jogar ali tanta energia negativa que muitas das vezes aqueles mais desprevenidos por algum motivo, na hora que quem entra em sintonia, né? Na hora de se alimentar, e a maioria de nós vive, né, no desequilíbrio, quando comer vai passar mal. Não era o recheio que estava estragado, eram as energias mentais daquela senhora, esse é um exemplo, né, daquela pessoa ou senhor que estava com tanta energia negativa, estava com tanta raiva que ela conseguiu passar tudo aquilo para a massa, né, do pastel, para aquela, porque ali, né, é matéria, mas a gente sabe que a matéria é povoada de princípios inteligentes. E a pessoa come e passa mal. Aproveitando que ele está falando de alimento, aqueles que nos escutam e porventura sigam a religião católica, no livro Libertação, que eu não lembro o capítulo, eu estou sem ele aqui, senão eu lembraria, porque no meu livro está tudo escritinho, tem lá uma situação, né, no decorrer da história do livro, em que o André Luiz se acha dentro de uma missa, dentro de uma igreja durante uma missa. E está na hora da distribuição da hóstia, que é, para o católico, o corpo de Cristo, o alimento que ele vai receber ali, não é? Naquilo que ele acredita. E o sacerdote, ao levantar a hóstia, o André Luiz repara que, dependendo da pessoa que recebe a hóstia, se ilumina. Aquilo ali se ilumina. E, dependendo da pessoa, não se ilumina, escurece. Então, e da própria mão do sacerdote, se eu não me engano... né, capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 9 do livro Libertação. Perseguidores e na própria mão do sacerdote, ela não está assim iluminada. E dependendo da pessoa que a recebe, ela ilumina. No prato estava. No prato estava. Quando ele bota a mão... Quando ele bota a mão, não. E aí, dependendo da pessoa que recebe, ela ilumina ou não. Então... isso tudo aí reside naquilo que a Teresa comentou, é a questão de como nós estamos por dentro. No livro Obreiros da Vida Eterna também tem um personagem que é o Fábio, ele está com tuberculose e ele está conversando com a família sobre a sua situação, que ele vai desencarnar em breve, preparando, ele é espírita. E preparando a família no raciocínio daquilo que nós estamos falando anteriormente aqui sobre a questão da morte, foi no programa anterior. E ele raciocinando, lógico e tal, show, claro, né, falando com os filhos, com a esposa, e ele tem tuberculose. E aí ele abraça os filhos, né, se eu não me engano. Beija. Um lenço. E aí o André Luiz vê que dali sai um brilho. Em vez de sair o bacilo da tuberculose, não sai, os espíritos protegem, dão passe e sai um brilho dali, sai bons fluidos, em vez de sair o bacilo, né? Então, quer dizer, é tudo uma questão de como nós estamos por dentro, de como não está a nossa sintonia. É claro que
estejamos nossa sintonia do bem, estejamos pessoas de bem, se nós tivermos que passar por algum problema, nós vamos passar. Isso aí é praxe. Divaldo Pereira Franco tinha um amigo... Antes de você dar o exemplo do Divaldo, no Obreiros da Vida Eterna, no capítulo... Esse do Fábio? É muito interessante. Qual capítulo? Peraí. É o capítulo... Está procurando o capítulo, então... o número do capítulo, acho que é o 16. Então, vai procurar direitinho, que só o Divaldo tinha um amigo, tem, né, mas ele estava encarnado, é João Custódio Machado, uma palestra antiga, e que ficava na 16. Cidade de Tupaciguara, em Minas. E esse João Custódio, ele era um deficiente, a altura dele era 3 palmos, então ele era muito mais, era uma pessoa inteligente, trabalhadora do bem. Bom, e em uma ocasião ele contraiu a hanseníase, e o Divaldo foi visitá-lo, e a mãe do João Custódio falou assim: não, Divaldo, não vá lá porque ele está com lepra. E aí o Divaldo: não, eu tenho a lepra da alma, a lepra do corpo não faz mal nenhum. Foi lá e abraçou ele, e o Divaldo está encarnado até hoje, a lepra não contaminou. Então, é uma época que o leproso ficava afastado da sociedade. Então, quer dizer, aquilo que nós trazemos por dentro é o que importa. É claro que nós temos que ter a disciplina acima de tudo, a nossa disciplina, a nossa conservação. Nessa questão aqui do alimento que a Teresa colocou, a gente abriu uma chave aqui, né, vamos dizer assim, para falar sobre essa questão da alimentação da alma, do corpo, interagir. Mas em tudo, assim como nós temos que ter a disciplina para ter a sintonia, para alimentar nossa alma, a sintonia com o bem, nós temos que ter também, os Espíritos dizem, a disciplina para alimentar o corpo, porque é aquilo que o André Luiz tem também no livro O Espírito da Verdade, capítulo 87, Rogativa do Estômago. Está lá, ele fala, ao título da página, ele fala a rogativa do estômago, tem lá uma série de 10, ele descreve sobre 10 itens nessa questão como se o estômago estivesse fazendo uma prece para nós sobre o que a gente vai ingerir. Então isso tem que ter também uma disciplina em cima disso. Como a gente não gosta muito de disciplina, né? Como o Marco deu o exemplo lá do Fábio, está no capítulo 16 do livro Obreiros da Vida Eterna. E é muito bonita essa questão, né, do que a gente traz por dentro, a gente coloca para fora. E Jesus nos lembrou disso, falando para nós que a boca só fala do que o coração está cheio. Então, o Fábio, que está tuberculoso e está desencarnando, ele diz assim: traga-me um lenço novo. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, né, o pano, em vez de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante: outros verão micróbios, nós vemos amor. É muito linda essa passagem do Fábio. Então o Fábio aqui, ele passou amor. Aquela moça que eu dei o exemplo, a moça que faz o pastel, né, ela passou para aquele pastel o ódio. E isso nos contamina. O beijo contaminou a mente das crianças, né, com amor, alimentou aquelas crianças, e o pastel vai fazer mal a quem receber, né, a quem, de uma maneira imprevidente, sem orar. Por isso que nós devemos, né, os espíritas, aprender com os nossos irmãos evangélicos que oram para se alimentar. Alguns católicos também têm esse hábito, como meu pai, né, que meu pai, antes de ser espírita, ele era católico, como eu também. E meu pai, eu não tinha esse hábito, agora tenho mais. Mas o meu pai tinha o hábito, né, de orar antes. Antes ele até se persignava,
Mas ele não faz mais isso, mas ele faz a oração mental dele antes do almoço, antes de qualquer alimento. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente evitaria situações de receber esse alimento, né, mental das pessoas que manipulam as coisas. Então, isso é um aprendizado que o Espiritismo esclarece para nós, não é? E então vamos continuar. Onde é que nós estamos? Em meio à alegria geral. Em meio da... isso. Parágrafo 13. Em meio da alegria geral, da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidório e Estácio. As jovens aqui são as irmãs de Lísias, que eles foram lá na casa da dona Laura pegá-las. A Yolanda e a Judite, com quem palestravam animadamente. Lísias a meu lado, logo que deixamos o aeróbus numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Então, uma coisa que a gente vê aqui, que ele diz pra gente, que esse campo da música fica no Ministério da Elevação. Que é, vamos dizer assim, em poder não, mas em hierarquia, o segundo ministério. Depois da União Divina. Depois da União Divina, que é o primeiro, vamos dizer assim. O Ministério da União Divina e da Elevação são os ministérios de nosso lar que estão ligados às esferas superiores. Os outros estão ligados à Terra. Então, por isso, provavelmente, que é lá que se encontra o campo da música, no Ministério da Elevação. Lembrando também, lembrei agora que veio à mente, eu não tinha nem escrito isso, mas no livro Os Mensageiros tem uma situação, que é o segundo livro da série André Luiz, tem uma situação que o André Luiz já está vindo à Terra em aprendizado para auxílio a encarnados. Ele está vindo à Terra e a época da Segunda Guerra Mundial, já em 1940, por aí, e eles estão passando, eles veem uma situação num bombardeio numa cidade, falando sobre um bombardeio numa cidade da Inglaterra chamada Bristol. E aí é um bombardeio que está acontecendo, um bombardeio alemão lá, e eles, durante o bombardeio, o instrutor relata, André Luiz, que tinha uma luz brilhante, um foco de luz no meio daquelas tragédias todas que o bombardeio ocasiona, né? E aí eles veem que é uma igreja, que dentro dessa igreja tem as pessoas cantando, louvando, cantando para Deus, louvando no louvor, né? Que eu acho que é uma igreja, deve ser uma igreja presbiteriana, é um hino, Eles isso. chamam de hino. E aí se forma ali um foco de luz no meio daquela tragédia toda em volta. Então, no meio de uma tragédia dessa, de dor e sofrimento, a pessoa encontra forças para poder cantar e louvar a Deus ali. E com certeza eles estavam alimentando as suas almas. Aí, se alimentando e alimentando um ao outro, né? Vamos dizer assim, se alimentando um ao outro, né? Eu lembrei disso. Eu não sei qual o capítulo, mas é no livro Os Mensageiros. Finalmente, você vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Aí que o André Luiz começa, né? Vai ficar mais preocupado, mas tem noivado? Olha o que ele pergunta, é curioso, observei intrigado. Encontramos noivados também por aqui, mas isso são cenas do próximo capítulo do próximo programa. Tem noivado, tem casamento, tem tudo, casamento, né? Ele já viu que tem, né? Já viu o de Tobias, agora vai ver o noivado de Lísias. É o noivado de Lísias, né? Então a gente vai ver isso, né? Vai colocar mais detalhes em cima dessa questão do sentimento, do plano espiritual, do compromisso, do casamento, dos noivados, né? Os compromissos assumidos, que nem sempre são cumpridos na Terra. Certo. Mas isso é outro assunto, né? Então, muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.